aí, graça e paz, meu nome é Gustavo Gomes e estamos aqui para falar de um assunto muito bom, que é julgando e recebendo palavras proféticas. Eu queria que você imaginasse uma situação comigo. Provavelmente você já deve ter passado. Eu falando de mim mesmo, já passei várias vezes sobre essa situação. É o seguinte, você está lá no louvor da igreja e Deus manda você dizer uma frase para uma pessoa. Somente uma frase curta para alguém. E você começa a questionar, meu Deus, mas só uma frase? E você vai no caminho andando lá até chegar na pessoa. Só que quando você entrega a frase para a pessoa, você começa a acrescentar outras coisas. Oxe, e se a pessoa começa a chorar? Pronto, aí é que a pessoa se empolga, o profeta lá se empolga e começa a falar coisa que não devia, que Deus não mandou. Pode até ser coisas lícitas, mas Deus não mandou. Pronto, aí começa a nossa aula, né? Esse vídeo dessa forma. Devemos compartilhar fielmente o que Deus está dizendo sem acrescentar nada. E eu queria dar um exemplo para vocês de algo, de situações que aconteceram comigo, de uma frase, um gesto que significou tudo, que era o que Deus queria fazer. Teve uma vez que eu estava na vigília, né? Se eu não me engano era o Seven Time, e eu estava, era no prédio Carvalho ainda, e eu estava lá atrás, na parte de trás, louvando. Eu me lembro, se eu não me engano, eu estava servindo. E uma pessoa chegou do meu lado, um amigo meu, e me veio muito forte assim, dei um abraço nele, não fale nada. E eu, tá certo então, abracei ele e ele começou a chorar. E ele começou a chorar, e ele começou a chorar, e ele começou a chorar. E eu não falei nada. Quando eu saí, né, tipo, parei de abraçá-lo, aí foi que eu comecei a falar. Então, só o gesto de abraçar e não falar nada era o que Deus tinha mandado e foi suficientemente para eu ser usado naquele momento. Outro momento, a incrível frase, Jesus te ama. Sim, já foram usados para mim, para me dizerem que Jesus me amava. E foi numa conferência e uma pessoa chegou e pediu e disse, posso lhe abraçar? E eu disse, pode, com certeza. Abracei a pessoa e a pessoa disse, olha, Jesus lhe ama muito. Minha gente, aquilo me tomou e eu fiquei, caramba, Jesus me ama, velho. E aí, eu já sabia que Jesus me amava. Mas aquela palavra, ela foi tão forte, não sei explicar, mas aquele amor de Jesus mesmo me tomou. Só com essa frase, Jesus te ama. E outra situação mais recente, que foi nesse ED passado, em que eu tava cultuando e eu tava com minha garrafa de água aqui e me veio na hora sim, oferece para o menino que está atrás de você. A pessoa, esse garoto, ele estava servindo. Oferece para ele que ele está com sede. Tá bom. Fui lá, peguei a garrafa, virei. Olha, tu quer beber água? Aí ele disse só um minutinho, resolveu o negócio, pegou e bebeu água. E na hora que ele me entregou de volta a garrafa, me veio muito forte na minha mente. Ele vai ser muito ministrado com esse gesto. Depois do ED, veio ele me procurar e dizer que foi muito ministrado com o gesto de eu dar a água para ele, porque ele percebeu, e que foi o que Jesus tinha me falado, que ele seria ministrado com esse gesto, porque ele é muito simples, e Deus cuida na simplicidade. E aí esse menino, ele veio me dizer que ele foi muito ministrado exatamente no que Deus tinha me falado. Só no simples gesto de oferecer uma água. Isto é algo profético. E Deus nos usa do jeito que a gente é. Ele vai usar com o nosso sotaque, ele vai usar de acordo com nossa cultura, de acordo com o nosso gênero, nacionalidade e todo tipo de característica mesmo, que não seja antibíblica, né? Ele vai nos usar. E a gente pode nos comparar aos profetas do Antigo Testamento. Minha gente, olha só. Ezequiel, ele tinha muita visão. Ele era usado nas visões. Se você for ler o livro de Ezequiel, você vai ver uma roda gigante, você vai ver uns anjos de 4 cabeças, de 4 asas. Ele era usado nas visões. E tudo que ele comunicava era o que Deus dava em visão para ele. Obviamente, entre outras formas, mas o que mais me chama a atenção em Ezequiel são as visões. Jeremias era o profeta chorão, das lamentações e sei lá o que, mas ele foi grandemente usado, mesmo sendo chorão.
E temos Elias, Eliseu, profetas de ousadia, profetas de poder, que fizeram milagres acontecer. Por meio desses profetas, Deus, ele comunicou palavras, ele comunicou gestos, ele comunicou ações. Então, por meio da característica de Jeremias ser chorão, de Ezequiel ter muitas visões, de Elias e Eliseu ser muito ousado, Deus usou eles assim. Então comece a pensar agora, qual é o talento que Deus quer te usar? Poxa, eu sou uma pessoa que sou muito sensível, eu tenho muita empatia, pronto. Deus vai lhe usar. Ah não, eu choro muito. Deus vai lhe usar no choro, Deus vai lhe usar na alegria, na tristeza. Olha, Deus quer lhe usar. Aí basta você dizer, eis-me aqui, e Ele vai lhe usar, tá certo? Mas vamos aprender um pouco mais sobre realmente o julgar profecias. E para começar isso, eu queria dar um panorama geral do Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque muitas a gente compara, né, faz essas comparações, tipo eu fiz agora, mas na hora de profetizar, a gente também quer profetizar do mesmo jeito e quer que tenha o mesmo efeito. E calma, o Antigo Testamento era uma antiga aliança. Lá atrás, o povo não tinha o Espírito Santo dentro. O povo, ele, por exemplo, vamos dizer, Jeremias, ele ouvia a voz de Deus e ele comunicava o que ouvia, mas as outras pessoas não tinham ouvido a mesma coisa. As pessoas não tinham um Espírito Santo, o Espírito Santo para discernir. Então elas ouviam aquela palavra e muitas vezes eles sabiam que era verdade ou não como fruto daquela profecia. Então era de acordo com a opinião da pessoa. Tinha reis que não gostavam quando Jeremias dizia uma profecia, porque era uma profecia que ia de contra os valores que eles queriam para aquela situação. Então eles já diziam que era o quê? Falso profeta. Eles já queriam o quê? O próprio profeta deles, que ia mentir ou coisa do tipo. Antigamente era assim. Se você errasse uma palavra da profecia, você era um falso profeta. O julgamento, ele era diferente, porque não tinha um Espírito Santo. Então ele só falava, tá certo? No Novo Testamento, como é? Pronto. No Novo Testamento, agora, nos dias atuais, nós temos o Espírito Santo. Então, o que eu profetizar para você, você vai ter o Espírito Santo também para discernir e lhe ajudar a interpretar essa profecia. Então, por isso que atualmente estamos suscetíveis a erros. Porque o Espírito Santo está dentro da gente. Mas dentro da gente também tem o nosso próprio espírito. Tem a nossa alma. E às vezes nossa carne também tenta atrapalhar aí no processo, não é mesmo? Então pensa o seguinte, nessa situação que eu dei para você, você tem uma frase para comunicar a uma pessoa do que Deus quer e você acaba incrementando, aquilo é a sua personalidade gritando. Aquilo é algo dentro de você que não é o Espírito Santo, mas talvez o seu ego, talvez o seu orgulho, sei lá, a sua vaidade de querer se aparecer lá, isso influencia. E por isso que Paulo, ele diz, julgai as profecias. E aqui no Novo Testamento tem um exemplo, gente, de um profeta que errou, mas, pelo amor de Deus, ele não foi considerado falso profeta. Foi o profeta Ágabo. Foi capaz de prever com precisão o período de fome. No entanto, em outra profecia, ele deu uma palavra profética para o apóstolo Paulo, de forma desordenada, quando profetizou que os judeus em Jerusalém amarrariam Paulo e os entregaria aos gentios. O que realmente aconteceu foi que os gentios resgataram Paulo dos judeus. Mais tarde, no livro de Atos, o comandante libertou Paulo e entregou aos judeus. Ou seja, beleza, ele realmente foi amarrado e foi levado por alguém, mas do jeito que Ágabo falou, não foi. Ele inverteu as coisas, mas ele não foi considerado um falso profeta. E o próprio apóstolo Paulo, gente, também errou. Vê, no capítulo, em Atos 22, Paulo, ele diz em essência, se navegarmos, vamos perder o navio e todos nós morreremos. No entanto, mais tarde, no versículo 22 e 23, um próprio anjo foi até Paulo e disse, não haverá nenhuma perda de vida, mas somente a perda do navio. Então, Paulo também errou. Ele disse, certamente todos aqui vão morrer, vai fazer isso, isso e aquilo, mas o anjo disse, olha, ninguém vai morrer. Só o barco que vai sofrer os danos. Então, Paulo errou, ele é o falso profeta? Não, ele não é o falso profeta. Ele é uma pessoa que errou na profecia, assim como Ágabo. Isso não quer dizer que ele é um falso profeta. E galera, do que eu acho?
um dos maiores problemas que temos para desenvolvermos no profético é o medo. É o medo tanto de receber uma profecia falsa, não falsa, né? Errada, de tanto de dar uma profecia. As pessoas, elas se travam. Provavelmente você já se travou de alguma forma, com medo de chegar em um profeta, no pastor até também, e orar e algo não fazer sentido. Acontece. Então, o medo, ele trava. O medo, ele cria uma barreira. E essa barreira deve ser quebrada com humildade. Aí eu vou dar até uns exemplos meus mesmo, gente. Quando eu vou fazer uma oração, na maioria das vezes, eu pergunto para a pessoa se fez sentido. Porque eu ali, mesmo estando, meu Deus, eu me movo no profético, eu tenho um dom profético. Mas, gente, eu posso errar. Então, quando eu oro em alguém, eu tento ser humilde para perguntar, olha, fez sentido? A pessoa até pode falar, fez muito sentido. Eu tenho certeza, fez mesmo, porque às vezes as pessoas ficam com problemas de dizer que não fez sentido. E aí vai também um ensinamento pra gente de, quando nos perguntarem, fizeram uma oração na gente, se nos perguntarem se fez sentido e não fez, fale pra pessoa que não fez. Mas óbvio, fale com jeito. Já aconteceu comigo, de alguém chegar e dizer, Gustavo, veio uma palavra na minha mente e só vinha você na minha mente com essa palavra, só essa palavra. A palavra foi tal, tal, tal. Faz sentido? Aí eu, fulaninho, faz não, vice. Acho que não faz não, mas vou guardar, porque vai que sirva, né, outro dia. Aí ele, amém, que eu queria realmente saber se fazia sentido. Se não fez, tudo bem então. Já tem uma pessoa que, quando ele vem orar por mim, ele já veio orar por mim, e ele perguntou se fazia sentido. Algumas partes fez, outras partes não fez. Aí eu disse, olha, tal parte fez, mas essa daqui não fez. E aí, tipo, por que eu falei? Para a pessoa também se desenvolver no profético. Então, da mesma forma que a gente espera que alguém diga se fez sentido ou não, nós devemos ser sinceros para outras pessoas. Dessa forma, tanto você quanto a outra pessoa irá se desenvolver no profético. E é nesse ambiente onde não tem julgamento, ou de julgamento no caso da pessoa, porque devemos julgar a profecia, não a pessoa. Onde nesse ambiente não tem um julgamento da pessoa por ter errado, onde a pessoa é ousada e não tem medo também de ser julgada, o profético ele vai se desenvolver, o Espírito Santo ele vai fluir, e ali aonde havia medo, agora tem ousadia. Aonde havia um vazio, agora está preenchido. Aonde havia só enchido, agora está transbordando. Então o Espírito Santo ele espera da gente um ambiente propício para liberar palavras proféticas. E ele espera pessoas disponíveis para dizer, eis-me aqui. E falar o que deve ser falado. E fazer o que deve ser feito. Sem mais, sem menos. Muito massa, gente. Não é só dizer um eis-me aqui da boca para fora, né? No vídeo passado, onde Renata Cavalcante, ela falou sobre que ela pedia muito visões em sonho. Ela queria muito ter visões em sonho. E a gente pega na palavra a parte dos dons espirituais e o próprio apóstolo ele diz pra gente buscar os dons espirituais. É algo que a gente pode pedir. Mano, é de livre acesso, a gente pode pedir. Então basta a gente pedir. E Renata, ela disse lá no vídeo que ela pediu e teve. E depois que teve, aquilo transbordou. E ela começa a ter várias visões. E é isso, gente. Essa é a essência. É um coração quebrantado. Um coração ensinável. Um coração que quer ser usado. Deus, ele é autossuficiente. Ele não precisa da gente. Mas é uma honra tão grande. É uma honra tão grande. A gente ser usado por Deus. Sabe, tipo, você vê o fruto daquela oração, você vê o fruto daquele jejum que você fez, daquela palavra que você liberou, as sementes da fé brotarão. E já brotaram. E brotarão cada vez mais. E aí a gente vai para uma parte massa. Mas tá, eu tô sabendo que devemos julgar, eu sei como desenvolver no profético, não preciso ter medo. Vimos o apóstolo Paulo, vimos o profeta Ágabo, que também errou e não foi falso profeta. Mas e aí? Como eu julgo a profecia? Né? Tipo, eu ouvi a profecia. Tá, e aí? Como é que eu julgo? Vamos lá. Temos alguns tópicos aqui para falar para você. Primeiro, você vai ver se aquela profecia está de acordo com a palavra.
primeiro de tudo é estar de acordo com a palavra. Se for algo que está fora, no sentido de ser antibíblico, você vai descartar. Porque tem até outro tópico que eu botei aqui, que é o antibíblico, realmente. O apóstolo Paulo ele vai falar de uma parte assim, que está em Gálatas. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, anátema. Por quê? Porque o evangelho é a Bíblia. O evangelho já é aqueles. A Bíblia, ela já foi fechada, gente. O fim do jogo já foi dito. O Apocalipse já foi previsto. Então, não tem mais o que acrescentar. Então, se algo da profecia acrescentar o que não está na Bíblia, como se fosse da Bíblia, descarta, joga fora. Nem pensa duas vezes, joga fora. Agora, tem coisas que são extra-bíblicas. Aí vamos tentar entender mais ou menos como é que funciona isso. Tem coisas, gente, que não estão na Bíblia, mas que são verdade. Tem coisas que são bíblicos. Eu vou dar um exemplo aqui. O apelo lá no culto, de levantar a mão. Na Bíblia não tem dizendo, levantai-vos vossa mão para vós seres salvos. Salvar-me-eis, salvareis. Não. Lá tem dizendo sobre confessar com a boca, né? Acreditar no coração e confessar com a boca. O ato de levantar a mão, ele leva para algo que é bíblico, que é o confessar com a boca. Porque quando levanta a mão é como se fosse uma logística melhor do ambiente. Isso quer dizer que é antibíblico porque está fora da Bíblia? Não. É algo que é extra-bíblico, que leva a algo bíblico e que não fere outras palavras, né? Outras coisas que estão na Bíblia. Então, primeiro, está de acordo com a palavra? Ok. É antibíblico, fere a palavra? Descarta. É algo extra-bíblico, mas que está de acordo com a palavra? Apoiado com sucesso. E tem o maioral, que é a testificação, gente. Então, o que é testificação? É como se, fez sentido. É o famoso, fez sentido para você? Testificou? É exatamente isso. Alguém veio orar em mim e pergunta, olha, testificou? Eu vou analisar rapidamente se aquela oração ela fez sentido com o que eu estou vivendo ou que eu posso viver. E aí, galera, no Up Prayer teve muitas coisas assim, onde as pessoas perguntaram pra mim, olha, testificou, e eu chorando, testificou. Às vezes você nem precisa perguntar, né? Você já vê pela reação da pessoa. Mas são coisas que faz sentido com sua vida. É totalmente, só você e Deus sabe daquilo, minha gente. E chega alguém e dá aquela palavra. Pense na glória que é pra Deus, como é grande. Só eu e Deus sabia das minhas orações. E aí chegou alguém e disse, olha, isso era exatamente o que eu estava orando. Essas foram palavras que eu recebi na Cup Prayer, muito massa. E, meu Deus do céu. E coisas que aproximam você de Deus. Porque uma profecia, ela vai lhe aproximar de Deus. Ela não vai lhe afastar. Não faz sentido. Então, preste atenção bem nesses tópicos para estar de acordo com o que Deus quer, né? E discina com o Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Pergunte para ele se fez sentido. Pergunte para ele lhe ajudar, dar sabedoria, para lhe ajudar a discernir o que alguém falou para você ou profetizou na sua vida. E devemos saber também como interpretar a profecia. E como saber interpretar? Você já analisou? Está de acordo com a palavra? Pode ser extra-bíblico, mas está de acordo com a palavra? Testificou? Você discerniu com o Espírito Santo? Beleza. Mas, poxa, recebi uma palavra. Eu sei que é para mim, mas você acabou indo para outro viés, que não era para ser. Como eu disse para vocês no início, a nossa personalidade, orgulho, vaidade, eles vão tentar atrapalhar. Então o que a gente precisa fazer é orar e pedir ao Espírito Santo sempre discernimento. E aí vamos lá para a profecia de Ágabo de novo. Porque Ágabo ele veio dizer, ele veio, chegou, pegou o cinturão, amarrou o próprio braço, o próprio pé e disse aquilo, que seria preso, que seria isso. Se você for um pouco depois do versículo, o pessoal, os discípulos de Paulo que estavam lá, as pessoas que estavam com Paulo, eles foram até Paulo e disseram, não vá, porque você vai ser morto, sei lá o quê, blá, blá, blá. E Paulo disse o quê?
paráfrase do Gustavo dos dias de hoje, tá certo? Paulo, ele simplesmente disse, não importa, Deus mandou eu ir para lá. A profecia de Ágapo, ela veio para impedir Paulo? Não, ela veio para alertar. Então, esse é o discernimento, essa é a interpretação. A interpretação foi um aviso. Não foi tipo não vá, foi um aviso, vai acontecer isso. E aí Paulo, ele conseguiu discernir, graças ao Senhor Jesus, ele discerniu bem e foi lá, porque o propósito dele era ir para lá. Ele precisava ir para lá. Isso foi uma interpretação que deu certo, uma interpretação que deu errada. Os pães dos fariseus, fermento do fariseu, quando Jesus está lá no barco com o pessoal e ele comenta sobre os fermentos do fariseu. O povo interpreta pensando que Jesus está falando de pão, velho. Só que Jesus não estava falando de pão. Jesus estava dando uma metáfora para outra coisa. Então são situações com interpretações. E a gente precisa interpretar da maneira correta. E isso, gente, vem realmente do treino. Eu creio muito que vem de acordo com treino e discernimento. E discernimento você consegue pedindo ao Espírito Santo. Assim como nos dois espirituais. Um deles é o discernimento de espírito, não é mesmo? Então, peça e receberá. Bata a porta e ela lhe será aberta. E aí, fica aquela questão. Saber esperar é uma dádiva para desfrutar dos frutos que permanecem. Nem sempre as coisas vão ser no nosso tempo. Às vezes, os frutos, eles demoram para aparecer. Por isso que eu disse para vocês, anotem. Tenha um caderno de oração, tenha um grupo só seu aí do WhatsApp, mas não deixe de anotar, porque os frutos, eles vão vir. E aqueles que estiverem atentos vão perceber. Aqueles que estiverem ligados em oração e em jejum vão ter um discernimento mais aguçado para poder perceber o que o Espírito Santo está botando. Os frutos da fé, eles vão brotar e eles já estão brotando. E aí, você diz o que para Deus? Eis-me aqui? Ele vai dizer que vai lhe usar. Ele vai dizer, vá e faça isso. Vá e pregue a palavra. Vá e fale. Porque você não nasceu para ficar de boca fechada. Deus, ele quer lhe usar. Tanto em ações quanto em palavras. Amém?